Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, empresário que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. O meu nome é Túlio Leles. O meu é Carla Inácio e estamos com mais um episódio do Meu Sucesso Agro. E hoje o tema é desenvolvimento do dono. O que você pode começar aí pra gente, Túlio, nesse sentido do dono ter essa ciência, né? Essa noção do desenvolvimento, que ele também tem que se desenvolver para o sucesso aí da sua empresa? Carla, quando a gente fala de desenvolvimento do dono, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? Tudo é a mesma coisa. A empresa, né, a gente tem uma frase que diz: se o dono muda, a empresa muda. Então, o dono está no cerne, no núcleo, né? Ele é o pilar principal de toda essa estrutura. E como pilar principal de toda essa estrutura, né, existem ali diversas forças atuando sobre essa pessoa, que a gente fala aqui bastante, né, Carla? Precisa ter muita energia, precisa ter motivação, precisa ter o propósito. A missão, né, bem estabelecida. Missão bem estabelecida, precisa ter estômago. Então, veja que o dono, né, o empresário, o gestor, ele é desafiado continuamente, né, de todas as formas possíveis. O fato é que, não sei o dado exato, mas 70% das empresas eu tenho certeza que não passam dos primeiros 3 anos de vida, né? Então a gente vê a dificuldade... Ou chega na terceira geração ali, né? Que é na questão, né? da transferência também. Muito menos, né? E aí às vezes a gente pergunta, nossa, por que tantas empresas dão certo, né? Tem ali uma longevidade, está no mercado há tantos anos, e outras não chegam, igual você falou, nem há 3 anos. E assim, a gente fala aqui de diversos pilares de gestão, né? Recapitulando aqui para o pessoal que talvez não nos acompanhe tanto, mas para reviver aqui, né? A gente acredita nas bases, nos pilares, né? Para construir uma casa, a gente precisa construir uma casa em cima de pilares sólidos. Então, o primeiro pilar nosso é exatamente o desenvolvimento do dono. Depois a gente fala de cultura, liderança, gestão financeira, sucessão familiar e marketing, né? Então, todos esses pilares, eles logicamente se conectam, né? Eles estão interligados entre si, mas tudo começa com o dono, né? E quando ele não se desenvolve, fulano ele que é o dono da empresa X, ele que é dono da fazenda X. Então, ele é o retrato, a referência. Então, quando ele também não desenvolve, automaticamente a sua empresa ela também não vai crescer. Ou tem aquele exemplo de quando a empresa cresce demais, o dono não se desenvolveu e ele perde mais um pouco a mão, assim. Sabe quando o negócio cresce demais e você não sabe o que fazer? E aí ele começa a sair do controle? Também tem esse exemplo. Então, assim, em todos os 2 exemplos que a gente deu, eu falo isso também para os jovens, né, que estão entrando aí no mercado, tanto no agro quanto nas empresas, que estão aí querendo tomar a frente de uma organização, também ter essa noção que você vai ter que se desenvolver sempre, né? Você não pode ficar estagnado na mesma coisa sempre. Carla, eu fiz administração, eu vou agora ser o novo aí gerente de funções. Mas você tem que se desenvolver, você tem que aprender a lidar com pessoas, você tem que se conhecer, você tem que ter uma inteligência emocional preparada, né? Igual você falou, tem que ter estômago, e isso você só consegue se desenvolvendo, não é algo que você nasce pronto, você desenvolve, é aquele caminho assim, você tem que ter noção que em todo o seu trajeto você vai ter que se desenvolver. Não é aquela coisa que você faz um treinamento ou uma especialização há 3 anos atrás, você acha que hoje ela ainda está valendo. Pode até estar, mas está desatualizada. Com certeza. Tem 2 palavras-chave, né, que é autodesenvolvimento e autorresponsabilidade. O trabalho do dono, um dos grandes trabalhos do dono, é assumir a responsabilidade para si. Então, se você está tendo problema na sua equipe, se as pessoas não param na sua empresa, se você está tendo falta de caixa, se você está tendo os mesmos problemas recorrentemente, né, você resolve ao longo do ano o mesmo problema várias vezes, se você não está tendo a lucratividade esperada, né, não estou falando que a responsabilidade é só sua,
mas você tem que ter a autorresponsabilidade de saber a sua parcela de culpa nisso. Até onde a minha responsabilidade foi. Por exemplo, será que eu errei e até em que momento? Ah, não, eu tô errando nessa minha atitude ou na falta de atitude, né? Porque a gente também tem que ver que às vezes a pessoa, o negócio tá ali pegando fogo. Sabe aquele meme da casinha que tá lá pegando fogo e tá lá assim na frente? É tipo isso. Então você também tem que analisar até onde vai a sua responsabilidade. Não, eu estou errando até aqui e depois desse momento tem outras variáveis. Mas se eu resolver aqui, a coisa já muda lá na frente. Quando a gente... É aquele negócio do técnico, né? Quando o time ganha, né, eu ganhei. Quando o time perde, eles perderam. Eles perderam. Então, a gente não pode ter essa mentalidade. Então, quando a gente tem a autorresponsabilidade e o autodesenvolvimento junto, a gente entende que nós precisamos nos desenvolver como gestores à frente do meu time para que eu possa levar isso para o time como um todo, né? E levar motivação, né? Quando o dono ele se autodesenvolve, a sua equipe fala, nossa, ele se autodesenvolve, ele é uma referência, porque você sempre vai ser referência de alguém. Às vezes você sente, nossa, eu sou um péssimo funcionário, eu sou um péssimo gestor. Você é referência para alguém. Você tem que ter sempre noção disso. Você tem que levantar de manhã e falar assim, alguém está se espelhando em mim. Então, você tem que ser melhor do que ontem. Então, se desenvolva, né? Não pense que você tem uma agropecuária, por exemplo, que você só vende produtos agropecuários, que você não deve se desenvolver a ponto de motivar a sua equipe, a ponto de expandir seus negócios. Até os seus clientes são motivados através do seu exemplo, porque você é uma referência. E quando a gente fala em agropecuária, tem toda uma história ali, né? Então, da mesma forma, uma fazenda, da mesma forma, qualquer outro negócio ligado ao agronegócio, né? A gente fala de forma mais ampla aqui, porque é o ramo do agro, mas há vários profissionais do agro. A gente fala isso para um contador voltado para o agronegócio. A gente fala aí de alguém que trabalha somente com... A gente fala muito em engenharia, né? Civil, mas tem voltado para o agronegócio. Então, assim, são coisas que você tem que entender que somente a parte técnica, que é o que você aprende na faculdade, ou que você aprende num curso que você compra, ele é só um pedacinho do que você tem que aprender. Porque no dia a dia, né, nós falamos aqui, nós somos bombardeados, vamos dizer assim, de vários lados. E a gente não acorda com energia, a gente não acorda motivado todos os dias, né? Então, a gente tem que entender como um pouco que o nosso cérebro funciona, como que nós reagimos, né, a esses estímulos, para que a gente dê as melhores respostas, as respostas mais adequadas, mesmo não estando naquele dia tão inspirado, né? Tem uma frase que diz que a sabedoria reside no espaço entre o estímulo e a resposta. Então, começa por aí da gente entender que essa máquina, né, que a gente tem aqui na cabeça, que é o nosso cérebro, ela tem diversos caminhos, né? Ela tem um modo operante de funcionar, e que ela reage muito a experiências prévias que a gente teve, a crenças prévias que a gente teve, a estímulos e exemplos, né, que nós tivemos também. E a partir daí que nós tomamos muitas decisões que são muito mais irracionais, que são muito mais ligadas a uma reação do que necessariamente a uma resposta que foi pensada, a uma resposta que foi digerida, né, para que a gente possa ter a devida resposta. Então, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento do dono, é exatamente um autoconhecimento, né, de si próprio, para que a gente possa ter uma vida mais próspera. Então, para que a gente possa realmente fazer dessa história nossa, né, uma história épica, uma história plena, né, que a gente seja, vamos dizer assim, os protagonistas da nossa própria vida. Mas isso, né, isso é muito fantasioso dentro da gestão, não é? De que o mercado ele é bem volátil, ele muda a todo instante. Então, Exatamente. Por isso que você tem que se adaptar aos momentos. A gente fala muito sobre, você tem que se camuflar como um camaleão, né? Que se adapta a cada ambiente. Hoje o empresário ele tem que ter essa noção, sabe? Eu tenho que me moldar, eu tenho que ir me adaptando ao que o mercado está me pedindo. E quando a gente fala em mercado, principalmente voltado ao agronegócio de forma geral, a gente fala do consumidor final. Ele muda a todo instante. Você pode ver que as novas gerações querem um produto mais sustentável, com uma pegada mais ecológica, enfim. Aí o produtor, ou a pessoa que está lá na empresa rural, na agroindústria, está ali no mundinho, na bolha, né?
Por Sim. quê? Porque ele não se desenvolve no sentido também de se informar do que está acontecendo no mundo. Isso também é um desenvolvimento, né? Às vezes você chega para alguém, ele está super antenado do que está acontecendo no setor dele. Sim. Né? Se é uma agropecuária, nossa, eu tô super antenado. Olha, tá assim, o valor tá assim, já desceu. Ele tá antenado porque aquilo vai impactar o negócio dele. Ele tem informação e conhecimento que dão um embasamento, né, para que ele tenha uma preocupação E tome atitudes, né, mais corretas, né? do risco que está acontecendo, da volatilidade, mas ele se sente mais seguro. Isso. Porque ele está munido de informações. Inclusive, a gente deixa o convite para você ir lá na nossa página no Instagram. A gente sempre coloca, né, Túlio, informações diárias voltadas para o mercado agro, porque a gente entende que se você entende do seu mercado, não de dentro da empresa, porque normalmente a gente está ali dentro, né, consumido ali naquele ambiente, mas você tem que também ter um olhar para fora, o olhar macro, porque aí você também consegue desenvolver muitas coisas. Por exemplo, se você vê que está vindo uma nova tecnologia, você não vai sair comprando, óbvio, mas você vai estar pelo menos assim, ó, nossa, tá rolando alguma coisa ali, eu vou ficar só olhando. Eu já sei que tem, mas se a minha empresa for impactada, eu sei pelo menos como eu vou agir nessa situação. Porque a gente tem a mania de ser sempre reativo, né? A gente só responde. A gente não é ativa ao ponto de ir atrás. E aí vem no tema do nosso podcast, que é desenvolvimento do dono. O desenvolvimento do dono, na minha opinião, é você sempre estar à frente ativamente, conscientemente. Então, quando a gente está agindo de forma consciente, quando a gente está agindo de forma ativa, quando a gente está no ecossistema, né, de pessoas que estão buscando soluções, a gente não está naquele ambiente de sempre culpar, né, o mercado, terceiro, né? de sempre culpar a crise, de sempre dizer que está ruim. A gente passa exatamente a mudar tudo, né? Porque a gente começa a mudar o que a gente fala, a nossa lente, né? Então, quando você muda a lente, as pessoas, às vezes, elas podem estar no mesmo ambiente, no mesmo restaurante, na mesma festa, e quando você pergunta, né, para uma e para outra como foi, uma vai dizer que foi péssimo, que foi a pior festa do mundo, que aquilo estava ruim, que aquilo estava assado, que não atenderam assim. E a outra pessoa pode dizer que foi a melhor experiência que ela teve, que as pessoas estavam muito animadas, que teve uma receptividade, que sentiam uma energia que nunca tinha sentido. Então veja que isso está muito ligado com a lente que a gente coloca para poder enxergar o mundo, né? E as pessoas, quando elas colocam essa lente da autorresponsabilidade, da abundância, né, de ter uma vida cheia, preenchida, onde elas são protagonistas disso, né? Porque vale lembrar aqui aquele conceito dos 3 terços, né, Carla? O conceito dos 3 terços para todo problema que se apresenta no nosso dia, né, que é apresentado para a gente, nós temos 3 coisas que atuam sobre esse problema. A primeira delas é o que nós podemos fazer, o que nós podemos atuar, o que nós podemos contribuir, o que a nossa participação muda, né, aquela situação. O segundo terço é o ambiente. O ambiente envolvido, o mercado, outras situações que acontecem. E o terceiro é a terceira pessoa, exatamente. E para tudo, quando a gente coloca uma responsabilidade muito grande no terço do ambiente da outra pessoa, a gente tira da gente a capacidade de atuar onde que nós unicamente podemos atuar. E é aquela coisa assim, você só pode controlar aquilo que é seu. Você não pode controlar o outro. Então, quando você coloca a responsabilidade do seu negócio numa terceira pessoa, você perde totalmente o controle. E você fica frustrado porque você colocou o poder, a decisão no outro. Eu não consigo crescer por causa da crise. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas você tem que entender o que é seu e o que é do outro. O que é seu, você resolve, faça o que tem que ser feito. O que é do outro, é do outro. Então, você também tem que ter isso. Isso só é feito através de um desenvolvimento. Primeiro, igual você falou, primeiro você tem que mudar a sua lente. É igual você falou, às vezes você vai no ambiente, né, no mesmo lugar, cada um tem uma opinião diferente, mas o que muda é a lente de cada um, e tá tudo certo, cada um tem a sua lente, e tá ótimo, mas se o seu negócio não tá dando certo, às vezes tá na hora de você mudar a sua lente. E quando você coloca força, foco, atenção, energia naquilo que realmente está dentro da sua esfera de atuação, os outros 2 terços, que é o ambiente, as outras pessoas, começam a interagir e serem também transformadas por isso que você está fazendo, né? Nós colocamos uma frase um dia desse, um post no Instagram, dizendo que o importante não é você vencer, o importante é sempre você dar o seu melhor,
Porque quando você dá o seu melhor, automaticamente as pessoas ao redor, elas sentem isso, vivenciam isso. Se inspiram em você, né? Se inspiram e também tendem a dar o seu melhor. Carla, então assim, a gente falou, né, o empresário precisa ter energia. Né? Um empresário sem energia, empresa sem energia, não existe. Né? Um carro sem combustível, não adianta você ter uma Ferrari e você não tem combustível dentro dela, não vai a lugar nenhum. E quais são os tipos de energia que a gente precisa monitorar, que a gente precisa verificar, né, e ter o equilíbrio entre elas? Primeiro, energia física, né? A gente precisa estar bem de saúde, a gente precisa, nossa vitalidade estar bem, estar com uma boa imunidade, fazer exercício físico, tudo isso faz parte que a gente consegue enxergar, né, isso. Os músculos emocionais, você não consegue necessariamente enxergá-los. Mas eles estão ali. Mas eles estão ali e a gente precisa... existe esse momento de dilatação, de hipertrofia, né, de desconforto que se tem, mas que a gente leva esse músculo emocional, esse músculo mental para outro patamar também. Igual, por exemplo, assim, você passa por um problema, né, que às vezes é cotidiano, sempre acontece, não sei, vamos colocar aí um exemplo, ter que demitir alguém, tem gente que sofre, né, Túlio? Sim. Nossa, pra desligar um funcionário, pra ele passa pra outra pessoa, nada a ver pra fazer isso, porque ele não consegue, porque às vezes é emocional, às vezes pode ser mental, né, por conta do desenvolvimento ali. Aí você começa a se desenvolver. Você fala, não, peraí, eu tenho que desenvolver isso. Eu sou o dono, né? Eu sou a dona, eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que saber tanto contratar quanto desligar um funcionário. Você pode perceber que na segunda vez que você tem que fazer isso, você vai ver que você não sofreu tanto. Porque você está num processo de desenvolvimento. O grande problema das pessoas, Túlia, é que é o seguinte, eu vou na academia, outro exemplo. Vai a primeira semana, não é pra mim. Nossa, tá doendo demais. Te contei, né, que eu comecei a fazer academia, né? Sim. Minha vontade é de desistir, mas eu pensei o seguinte, se eu desistir agora, eu não vou ter o resultado que eu quero. Lógico. Automaticamente eu não vou me desenvolver a minha saúde, o meu físico, então eu vou persistir. Mas as pessoas normalmente fazem isso. Não, eu tentei implementar aqui um sistema aqui, meu Deus. Minha equipe não se adaptou, eu não consegui, eu não tive paciência. Mas a persistência, vai fazendo todos os dias um pouquinho, né? O seu resultado, né, o resultado da sua empresa é reflexo de alguma coisa que você faz ou você deixou de fazer. Né? Aquela frase, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você fez ou o que você deixou de fazer, no futuro você vai colher isso, porque... Quem planta nada, vai colher nada. É aquela coisa, se alguém tá colhendo fruto, você pode ter certeza que ele plantou, né? E isso é certo. E eu tenho uma coisa bacana, Carla, que é assim, a gente precisa aprender a dar nome para as coisas, né? Então, a gente passou por uma situação, por exemplo, que você falou, eu não quero ir ou eu busco justificativas, eu busco muletas, né? Eu busco desculpas, e a gente tem que entender o seguinte, né? Quando a gente passa por uma situação, se aquela situação causou na gente raiva, se ela causou medo, se ela causou pânico, se ela causou uma vontade da gente sair correndo, né? Ou se aquilo causou ansiedade, frustração. Então veja que geralmente a gente coloca... Hoje a gente tem uma tendência de falar muito a palavra ansiedade. Então, tudo é ansiedade. Eu tô ansioso. Sou muito ansioso, sou muito... né? E quando a gente começa a dar nome para as coisas, a gente entende qual que é a consequência e como que a gente deve agir para poder enfrentar aquele problema. E nos sentimentos positivos também, se você está alegre, se você está feliz. Esses geralmente são mais fáceis de serem identificados. Né? Eu faço uma analogia aqui, Carla, com comida. Quando a gente quer ser mais saudável, por exemplo, com comida, a gente busca dar nome, por exemplo, para aquela comida que é uma porcaria. Se você chamasse aquilo de porcaria, se você chamasse aquilo de veneno, se você chamasse aquilo... de lixo, né? Tu não vai falar, hoje é dia do lixo, alguma coisa assim. Ou gordurão, ou alguma coisa. Veja que você pode comer aquilo, mas você está dando um nome apropriado... Pra você lembrar que aquilo não é bom. O seu cérebro entende Olha, muito eu tô mais. comendo, mas não é bom. Exatamente. Então, eu tô comendo a porcaria zero. Tô bebendo a porcaria zero. Mas veja que você está dizendo pro seu cérebro exatamente o que é. Então, quando a gente dá um nome correto, apropriado para as coisas, a gente começa a ter uma outra relação com aquilo.
né? Dá nomes, né? Por exemplo, a gente falou sobre ansiedade. Se você acha que você tem ansiedade, procure, né, obviamente, um profissional para te orientar nesse sentido. É a mesma coisa, eu acho que eu tenho ansiedade. Vai ter certeza, procure, né? Agora, se você vê que você foi no profissional e ele falou, olha, isso que você tem não é ansiedade, é outra coisa. Aí você já começa a se desenvolver nesse sentido. Mas é igual você falou, você tem que dar nomes. Diagnóstico, né? Você tem que dar um diagnóstico ali. O achismo, o problema, Túlio, é o tal do achismo. Eu acho que é isso. E a falta de conhecimento, né? Isso. Então, assim, também não tem humildade para perguntar, né? Nossa, o Túlio, ele faz muito exercício físico. Deixa eu perguntar para ele o que eu posso fazer para me motivar mais. Exatamente. Né? Então, assim, é você procurar, em vez de você procurar desculpa, procure alternativas. E conhecimento. Eu acho que são as duas coisas que você tem que ter. Se você não sabe fazer alguma coisa, procure primeiramente pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Olha, eu quero ir toda semana ler um livro. Eu quero ler um livro por mês. Então, procure uma pessoa que essa referência e procure alternativas. Lembrando que o que a pessoa faz não vai adaptar para você. Então, você tem que ter seu próprio processo. Isso vale para o gestor. Às vezes, você vê a empresa lá do lado, né, do seu concorrente, às vezes até de um amigo dando super certo. Procure saber o que ele está fazendo, mas adapte para a sua realidade. Às vezes ele tem 20 funcionários, você tem 5 e você quer que tenha o mesmo resultado. Você tem que ter um método que te ajude a cumprir aquilo que você quer cumprir. Né? Pode ser que o método do seu amigo não funcione para você. Né? Pode ser que, mas entendendo o método que ele faz... A referência, o que ele usou, né? Você pode ter a mesma lógica para que você aplique esse método na sua vida, né? O famoso benchmark, né? O que a gente está falando aqui é conhecido como benchmark. É você pegar referências, pegar ali, por exemplo, 3 empresas que você admira. Sim. Né? E depois admira, tá, gente? Não é invejar o outro, né? A gente vai falar sobre isso ainda nesse episódio, ainda sobre essa questão. Mas o benchmark é você pegar esses 3, né? Sempre 3 é um número interessante para você poder moldar ali, ver o que eles estão fazendo, jogar para dentro da sua organização e falar assim, isso cabe a mim? Isso é possível aplicar na minha empresa? É possível dentro da minha realidade. Não é que a outra pessoa seja melhor, não é que a outra pessoa seja mais inteligente, não é que a outra pessoa, né? O que muitas vezes acontece é que ela tem, voltando novamente, um método que propicia ela, né, que garante para ela e que tem um compromisso interno ou um compromisso social que faça com que ela cumpra aquilo. E quando, né, a gente passa a cumprir aquelas rotinas, aqueles acordos com a gente mesmo, é a mesma coisa do exercício físico. Por que a pessoa, depois de um tempo de exercício físico, ela consegue dar continuidade? Porque ela vê o resultado. E quando ela vê o resultado, ela entende que aquele método que ela está fazendo dá certo. Então, ela passa a acreditar no método. Então, quando ela acredita no método e ela referencia isso com o resultado, ela sabe que está no caminho certo. Então, isso também nas nossas rotinas da empresa, nas nossas rotinas de autodesenvolvimento é isso. No início, você não vai ter o resultado para poder te referenciar que você está evoluindo, mas pode ter certeza que esse resultado vem, né? E aí você vai entender que você está no caminho certo. Pessoal, estamos aqui para apresentar um dos nossos apoiadores, que é a The Rios Brasil. Muito obrigado a The Rios Brasil. A gente sempre fala aqui, né, que quando a gente tem um apoiador, primeiro que nos incentiva a continuar esse trabalho, né, de levar aí conhecimento de alto padrão, conteúdo, né, de excelência para o segmento do agronegócio como um todo. E aí a gente tem esse parceiro extraordinário que realmente dá suporte, que dá direção, que acompanha os produtores rurais com um produto, né, que realmente tem todo um embasamento tecnológico e que tem um retorno do campo, né? A The Rios Brasil é uma empresa de nutrição animal, mas que conhece as necessidades, conhece os desafios do produtor brasileiro e aí, se atentando para isso, ela oferece soluções e serviços que vão de encontro aí, né? Vamos dizer assim, uma cesta tecnológica para o produtor rural. Então, assim, se você precisa de um parceiro, né, que esteja de mãos dadas aí com você no seu negócio, para que você alcance os seus objetivos, os seus resultados e na sua produção como um todo, né, tanto levando conforto, qualidade, né, para os seus animais
e também para o seu negócio no geral, não deixe de conhecer a The Rios Brasil. Beleza, pessoal? Você pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente passa o direcionamento e vamos deixar o link também da The Rios, do representante, do consultor mais perto de você. Eu acho que é isso, assim, Túlio. Acredito muito nessa percepção da pessoa trocar a lente e olhar dessa forma. Às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas super travadas, assim, super fechadas no sentido de olhar para fora, né? Às vezes por medo, receio, ou porque teve alguma situação que gerou um bloqueio ali. E as energias você pode ver que são altamente influenciáveis, porque você vai conversando com a pessoa, você vê que ele não desenvolve o mental, não desenvolve o espírito. Às vezes a pessoa está no piloto automático, totalmente. Ela só acorda, faz o que tem que fazer, dorme. É aquela coisa, sabe? E você fala, gente, eu acho que está na hora de dar uma virada. Mas a gente entende que o outro também tem que ter seu tempo. Isso vale para a sua organização. Às vezes você é um gestor que está querendo mudar tudo muito rápido, a sua equipe não acompanha. Então você também tem que entender como que está a sua organização também quando você for mudar suas energias. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, eu estava tão feliz, aí eu cheguei lá na empresa, nossa, fiquei super cabisbaixo. Também você tem que se atentar à energia interna. Lógico. Tem alguma coisa ali que está desequilibrada, gente. Então você tem que começar a observar mais. Sabe aquele momento que você quer traçar o seu plano ali estratégico? Primeiro a gente observa. Com certeza. Primeiro você observa com outros olhos, o olhar de fora. Vamos supor que eu não fosse dono dessa empresa, eu tô querendo comprar esse negócio aqui. Exatamente. Mas você tem que ser tão verdadeiro que você tem que falar assim, realmente, não dá para eu comprar dessa forma. Porque aí você vai ter um outro olhar. Precisa de um nível de maturidade grande para isso, né? E tem outra coisa, Carla, que a gente pode dizer que, assim, as pessoas têm uma tendência a aumentarem muito os problemas, né? Então a gente fala assim, ó... Criam filhos, né, Túlio? Criam filhos e netos e gerações, né? Um bichinho de estimação. Então, assim, a gente fala o seguinte, fique com o fato, né? Então, nós falamos aqui, por exemplo, do nome que a gente dá para as coisas, né? Quando a gente chama tudo de problema, né, veja que, no meu ponto de vista, por exemplo, problema é quando você tem um problema sério de saúde. Talvez com você, com um familiar seu. Fulano tá com problema de saúde. Você já pensa assim, nossa, é algo grave. Isso é um problema, né? Talvez que grande, né? Agora, as outras coisas que se apresentam no nosso dia a dia... São circunstâncias, né? Circunstâncias, desafios. Então, quando a gente entende aquilo como um desafio, né? E faz parte do processo, porque você tem ali atribuições e obrigações, você no processo. Não é um problema, porque às vezes a gente pega ali, você teve uma discussão com um funcionário. Sim. Aí você já entrou ali na empresa, teve ali um atrito, às vezes por horário de chegada, algo assim bem esporádico. Sim. Você pega aquilo ali e carrega o dia inteiro. Aí primeiro que você vai distribuindo para todo mundo, como Sim. se todo mundo ele tivesse culpa. Você pega ele e você vai alimentando ele o dia inteiro. Aí leva ele para casa, leva ele pro churrasco no final de semana e vai indo, sabe? Quando você vê, ele te engole. O problema. Tem uma frase, né, que diz o seguinte, o problema não é o problema, né? O problema é a resposta que você dá a ele. Né? Então, nós não temos como escolher ou controlar os problemas, mas a gente tem sim como escolher a resposta que damos a ele, né? Que a gente vai dar a esse problema. Então, esses desafios, né? Então, se você tem um fato, né, atente-se àquele fato especificamente. E não transforme aquele fato num monstro, né? Às vezes você tem um monstrinho pequeno e você transforma aquilo num dragão, né? Porque aí acontece aquele problema e você reafirma todas aquelas crenças negativas que você tem. Tá vendo? Isso. Não dá para confiar em ninguém. Isso. Tá vendo? Esse segmento eu sabia que isso aqui não era para mim. Tá vendo? Se não for eu fazendo, nada dá certo. Ninguém olha as coisas. Se não for eu aqui, realmente isso aqui não vai para frente. Exatamente. Então, olha só, você pegou algo que talvez fosse pontual. Porque o que acontece, Carla, muitas vezes é assim, as pessoas ao longo do dia, elas fazem muitas coisas boas. Vamos partir desse princípio. Mas a pessoa não está ali para poder olhar todas essas coisas boas que a pessoa faz ao longo do dia. E aí ela chega e vê uma coisa errada. Aí ela automaticamente... Ela despeja aquele caminhão todo em cima. E aí... Você imagina o impacto negativo que isso tem. Então, a gente tem que entender que, como a gente não está acompanhando a pessoa o dia todo, e se a gente tem uma gestão
vamos dizer assim, uma gestão que deve ser feita, a gente tem pontos de acompanhamento, de checagem, onde a gente sabe que as entregas e como que a pessoa está se comportando. E se teve ali métricas, né? A gente tem ali um padrão de trabalho. Um padrão. Então, não é... Você sabe que aquilo pode ser um ponto fora da curva. Então, se é um ponto fora da curva, o que cabe é olhar o processo novamente, reafirmar o processo para que a gente volte aos trilhos e simplesmente faça talvez essa pequena correção, que não precisa, né, fazer uma correção tão grande que às vezes você vai derrubar o avião. Vai derrubar. É aquela questão assim, ó, às vezes você não consegue dar atenção para os seus colaboradores porque você também não muda a lente no sentido de observar mais. Já viu aqueles... às vezes você vai conversar com alguém no sentido de funcionário, mas meu chefe não tá nem aí para funcionário, esses dias a minha mãe morreu, ele nem ficou sabendo. Mas por quê? Porque primeiro que já não tem um processo de gestão eficiente, né? Já não tem um processo de gestão simples, básico. Por quê? Se eu tenho um processo de gestão, eu vou saber que aquela pessoa entrega sempre, da melhor forma, mas já tem uns 2 dias que a pessoa tá estranha. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa estranha. Então eu vou chamar aquela pessoa, eu vou conversar. Às vezes a pessoa tá com um problema enorme em casa, literalmente, né, Túlio? Você que tem funcionário, você sabe. Você provavelmente já deve ter essa lente pra sentir quando a pessoa não tá bem. Com certeza. Você já sabe falar assim, hoje ele não tá legal. Eu vou chamar ele no canto e vou conversar. Com certeza. Quando a pessoa tá muito brava, tratando todo mundo mal, coisa que ele não faz diariamente. Porque a gente é emoção, né? Igual você falou, as nossas energias também estão ali. E a gente muito é emocional. Então, quando a gente tá com muita raiva, tem gente que não consegue. Você vê que a pessoa tá com raiva. Lógico. A pessoa tá muito feliz, você sabe que a pessoa tá muito feliz. Mas você tem que tomar cuidado com essas emoções no sentido da organização que você tá à frente. Porque é perigoso. Então, tá com raiva, não conversa com ninguém no dia. Essa conversa, né? Muitas vezes ela vai resolver muita coisa. O que a pessoa está precisando é uma orientação, é um suporte, é um direcionamento. Então, às vezes ela vai até mencionar, falar assim, eu tô meio desmotivada, eu quero algo mais... Então, assim, você pode fazer até correções de uma forma bem leve. Às vezes a pessoa tá insatisfeita com uma situação, por exemplo. Tirar aquele momento até como um aprendizado, né, Carla? Você tira daquela situação para poder, às vezes, trazer à tona algo que você não estava vindo e que a pessoa traz para você. Então, também ter essa humildade, né, Túlio? Porque às vezes a pessoa também vai levar isso, vai com 4 pedras na mão, a pessoa fala assim, eu não falo nada mais pra fulano. Porque eu vou lá falar, às vezes, pra tentar ajudar, e a pessoa não aceita. Tem que estar com os olhos e os ouvidos bem atentos. E ter a humildade de receber. É o famoso feedback, né? Eu acredito, eu falo muito assim, hoje você não tem fracasso, você tem feedback. O feedback é o feedback da vida. E esse é o mais importante. Por exemplo, você tá com um projeto, deu errado na primeira etapa, você não teve um fracasso, você teve um feedback. Olha, alguma coisa você fez errado. Vamos organizar a rota? Então, você teve um feedback da vida. Ou seja, aquele feedback, você vai sentar, organizar a rota e continuar. E falando em fracasso, em quedas, né? Quando você tem, vamos dizer assim, um modelo mental que te ajuda, que você sabe primeiro quem você sabe o seu negócio, você sabe onde que você quer chegar, você sabe as pessoas que tem que estar com você e o que cada uma dessas pessoas tem que ter, né? Nós não estamos dizendo aqui que isso não faz com que você caia, né? Mas o que acontece é que você cai e se levanta, você continua, né? Você cai 10 vezes e levanta 11 e essa queda, ela não te machuca muito. Então veja que quando você tem essa disciplina, né, quando você tem essa firmeza emocional que a gente chama, muito bem desenvolvida, você cria uma casca mesmo, né? Uma casca que permite que você continue e que a gente entra aqui num assunto, né, Carla, que é um mindset de crescimento. Você tem um mindset de crescimento que você entende que os obstáculos, eles fazem parte do caminho e esses obstáculos, na verdade, eles são matéria-prima, insumo para o seu crescimento. Isso. Então, nós temos 2 tipos de mindset, né? O mindset... Que é o modelo mental. Para você que não sabe, né, Túlio? Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento sobre mindset. É a sua forma de pensar, é a forma que você pensa, é a forma que você... A forma que você se enxerga o mundo. Enxerga o mundo à sua volta. A gente falou sobre lentes. Isso também está ligado ao seu mindset, né? Quando o seu mindset é de crescimento, a sua lente está sempre
mudando, né? Dependendo do que precisa, porque você tá ali crescendo, tá desenvolvendo. Mas a gente tem um outro, Túlio, que não é bem assim, né? É um mindset fixo. É aquele que somente aquilo que você tá fazendo há anos serve, é só aquilo que você falou que é o correto, você não quer se autodesenvolver, para você, o outro que tá tendo sucesso é porque ele tem sorte, não é porque ele trabalhou para isso. Exatamente. Acredita muitas vezes que o esforço ele não serve para nada, apenas o talento que resolve as coisas, né? É aquela coisa, às vezes, o mindset fixo ele é tão assim, nítido às vezes, que você, depois que você assistir o podcast, né, você vai assistir esse podcast e você mudar a sua lente, você vai conseguir identificar pessoas à sua volta que tem o mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Porque a pessoa de mindset fixo, até na contratação, né, Túlio? Na hora que ele vai contratar, aí tem ali o currículo, ele não vai ver o esforço da pessoa. Por exemplo, nossa, passou por tantas empresas, trabalhou, nossa, começou lá no início, trajetória. E agora na trajetória. Ele não vai olhar isso, ele vai olhar o talento. Nossa, tem tantos diplomas. Então, assim, você vai identificar isso. Será que você, na hora de contratar ou na hora de contratar um fornecedor, não sei, um profissional, será que você tem um mindset de crescimento ou um mindset fixo? O problema do mindset fixo é que essas pessoas, elas geralmente se sentem ameaçadas pelas competências, né, e pelo sucesso das outras pessoas. Então, pense aí talvez em um gestor, um líder, alguém que você trabalhou, que se sentia ameaçado com o seu sucesso. Né? Então, isso... Acontece muito isso. É aquela pessoa também que fala assim, não, eu nasci assim e eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? É a síndrome de Gabriela. Então... Eu nasci assim, eu vou morrer assim, assim será. E assim será. Assim será. Eu não sei a letra, mas eu só lembro que eu não quero ler nada, eu não quero saber de nada. Pra que eu vou ler, eu Túlio? Não gosto. Não, eu não gosto. Né? Não. Então, assim, enxergam, né, o obstáculo mesmo como sendo um problema e reafirmam, né, constantemente as suas crenças e andam e conversam com pessoas que têm essa mesma sintonia para reafirmar sua crença e dizer que aquela famosa, está certo, aquela né? famosa frase, né? Sardinha, nada com sardinha, tubarão, nada com tubarão. Também, se você hoje fala assim, nossa, eu tenho um mindset fixo, eu quero ter o meu mindset, minha forma de pensar desenvolvida, né? De crescimento. Comece a se conectar com pessoas, né? Diferente. Às vezes você tá andando muito com um grupo que ali pensa igual a você. Sim. Tenta participar de uma roda de negócios. A gente fala muito disso, né? Sobre o network. Tenta ir numa reunião de negócios que não é ali da sua área, mas você vai se conectar. Você vai ver o tanto que o seu cérebro, a sua mente, começa a ver outras possibilidades. Você fala, gente... Tem assim, talvez algo que demonstre, né? Se você está evoluindo, se algum amigo seu evoluiu e talvez você ficou para trás, é o seguinte... quando a gente evolui, automaticamente a gente vai deixando alguns amigos para trás. Isso é normal, tá, gente? Porque é normal. Aqueles amigos que o assunto não tem mais assunto, né? Que eles continuam, vamos dizer assim, naquele outro nível, vão começar a achar você muito estranho. Vão começar a achar o seu papo muito viajante. Eu já ouvi isso. A Carla só fala de agro. Eu já ouvi isso, gente. Isso aí. Isso aconteceu comigo e é natural. É igual você, Túlio. Você não deve ter contato com pessoas que, por exemplo, você fez a faculdade, com amigos de... Às vezes você pode ter um ou dois, mas não tanto, porque não mudando. Eu também não tenho, assim. Então é natural que você vá, vamos dizer assim, descarregando, né, que você abandona, vamos dizer assim, 3 amigos e outros 3 amigos acabam né, surgindo. E é natural, quando você vê, você fala assim, nossa, mas eu não vejo fulano há tanto tempo. A gente não está falando de lealdade, a gente não está falando que você ficou melhor que ninguém. O que a gente está falando é que quando você... se propõe, né, a crescer. Exatamente. Normal. Você entra nesse ambiente, nesse ciclo de crescimento e você quer, né, estar com pessoas e você sabe que você tem essa escolha. Talvez um dos grandes pontos da questão do mindset é você começar a entender que você tem o poder de escolha. Isso. E isso é escolha de quê? Você tem a escolha da onde que você pode estar, com quem que você quer estar, né, o que você quer ver, e você para de fazer as coisas por uma certa imposição, por uma certa inércia, né, das coisas que acontecem, e porque todo mundo faz assim, sempre foi assim. Então você começa a entrar numa sintonia que você assume realmente a direção e o controle do crescimento. E é normal, às vezes você não vai nem se afastar
Você não vai ser uma escolha que você vai levantar e falar assim, eu vou me afastar porque eu preciso de... Não, é natural. E eu penso muito, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, aves, elas andam com aves da mesma plumagem. Ou seja, Sim. se eu me proponho a ler mais, eu vou procurar pessoas que possam me indicar livros, por exemplo. Aí eu me conecto com você fala pra mim, Carla, lê esse livro que é muito bom. Aí a gente vai conversando. Aí você apresenta e fala, nossa, tem um amigo meu que ele adora tal assunto, conversa com ele. Automaticamente vai vindo natural, porque você está crescendo. É a mesma coisa, você vai num curso, ou na própria faculdade mesmo, você faz vários amigos. Mas com o tempo, o seu objetivo ele é tão fixo ali no sentido de alcance, que no caminho você vai deixando pessoas e outras vão indo. E é normal. Não se sintam culpados. Às vezes as pessoas sentem até culpadas. Não. Por favor, não sinta, é natural. E assim, você passa a conversar, por exemplo, os problemas que as outras pessoas tiveram. Então, se você está com pessoas que estão buscando soluções de crescimento, naturalmente essas pessoas, elas passaram por mais problemas. Isso. Né? Porque elas se viram em situações. O que acontece é que elas não ficam com problema. Que elas elas resolvem, elas são resolutivas. Elas né? sabem que o problema em si, né? Não é o problema, é a forma que elas estão reagindo a ele. Ele não leva a resultado nenhum. Né? Mas a troca dessa experiência de como que tiveram as soluções, você pode buscar no outro um método que te auxilie. É sempre bom você ter pessoas assim, principalmente nesse processo de desenvolvimento, porque você vai falar assim, nossa, eu tô com um problema assim no meu financeiro, o que é que eu faço? Aí o outro vira e fala assim, nossa, eu tive um problema 1 ano atrás, eu fiz dessa forma. Procura tal sistema, procura tal profissional. Ou seja, às vezes você nem estava pensando em trocar de sistema, às vezes você nem estava pensando em procurar um mentor. A gente fala muito disso aqui, de ter alguém. Por isso que é bom você ter alguém que te auxilie, porque sozinho a gente não dá conta de fazer absolutamente nada. Tá? Tem pessoas, Carla, que acham assim, que fecham os olhos pro problema. E então, deixa lá, né? Ele fala assim, lá. Senta aqui. Tipo assim, senta aqui nessa cadeira, eu vou ali, agora eu volto. Aí exatamente. passa, olha o problema. Eles não querem ter a conversa difícil. Não. Eles não querem, né? Então, assim, quando a gente nega o problema e quando a gente coloca o problema para baixo do tapete, então veja que esse não é o mindset de crescimento, né? Que você não está disposto a trazer o problema para perto e resolver. E descascando o problema, né? Porque o problema, a gente tem que ir descascando ele, e às vezes ele é muito... Realmente, às vezes você tem um problemão, mas aí você vira e fala assim, ok, vou fatiar isso aqui, peraí, vou por etapas. O nosso problema é que a gente quer tudo na hora, né? A gente quer tudo assim. A gente quer plantar a semente, amanhã já tá colhendo, já. Tá tudo... Não... E é engraçado que o agro, ele tem um processo, né? Você planta, você cuida, você rega e você colhe, né? Ali, nesse sentido. Por que na vida a gente é assim na hora de resolver os problemas? Por que a gente não é assim, né? Não, tem um problema, deixa eu ver da onde que ele surgiu. Às vezes é uma coisa que tá acontecendo, ó. Exatamente. Vai na causa, né? Muito tempo. Vai na causa. Vai lá na raiz. Porque às vezes é uma coisa que tem muito... Nossa, esse funcionário agora... Uai, não tá vindo trabalhar. Tá faltando 2, 3 dias, mas às vezes ele tá chegando atrasado, já tem tempo. Só lembrando, né, Carla, de assim, da autorresponsabilidade. Da autorresponsabilidade. Olha, se tem algum problema, né, dentro da sua casa... Qual foi a sua responsabilidade para ele, ou se tem um problema dentro da sua empresa, né, seja você dono ou seja você ali um colaborador, independente, você é parte do problema. Né? Porque aquela questão, eu já falei 10 vezes, eu já vi, mas não falei nada, porque... eu deixei pra lá, eu gosto muito dele, né? Sempre tem isso, né? Isso não adianta, né? A gente não tá falando aqui de dedurar, nada disso, mas a gente precisa, a partir do momento que você, por exemplo, você tá andando na rua, né? E você se depara com uma pessoa em necessidade... A partir do momento que você tomou ciência daquele problema, automaticamente aquele problema passa a ser seu também. Em algum nível, em algum espectro de tamanho, de escala, aquele problema passa a ser seu. Né? E tem uma coisa, né, Carla, que eu acho bacana, assim, que a gente precisa que as pessoas que estejam próximas da gente, os nossos líderes, também assumam parte dessa responsabilidade. Mas então, aí vem aquela coisa que você falou. Quando você não é autorresponsável, você não sabe nem a quem adquirir a responsabilidade. Você só joga assim, ó. Aposto que é do RH. Aposto que é do pessoal da produção. Mas às vezes é uma coisa sua, assim. 80% é seu, sua responsabilidade. Às vezes as pessoas só estão respondendo à sua liderança. Exatamente. A gente tem que entender que quando você é líder, quando você é gestor, as pessoas respondem às suas expectativas. Se você deixa largado, obviamente elas vão fazer o processo, porque elas nem sabem que estão errando, porque você é o líder, então você tem que ter autorresponsabilidade no sentido assim, eu falhei.
Sem dúvida. O que a gente não está dizendo necessariamente que isso é que você está assumindo todo o controle, que você está centralizando tudo isso, né? Porque a gente entende que a pessoa precisa entender qual que é o papel dela dentro desse contexto como todo, mas ao mesmo tempo está disposta a perder parte do controle, né? Porque se ela está perdendo parte do controle no bom sentido, quer dizer que ela está passando a bola certo e as coisas estão acontecendo. É aquela questão do delargar e delegar, né? Inclusive, a gente tem até um post no nosso Instagram, depois você vai lá, dá uma olhada, para você saber até que ponto você está delargando e a que ponto você está delegando. Porque os gestores têm muita dificuldade disso, né? Ou eles não delegam, ou eles deixam correr solto. E aí vem os problemas. Aí você tem que saber, nossa, o problema é porque eu não estou delegando, está ficando tudo em cima de mim, eu não estou dando conta. E aí essa mudança de pensamento, de modelo mental, né? A gente não está falando que tem que ser uma mudança rápida, brusca, nada disso. Da noite para o dia. Mas quando você começa a ter essa mudança, você começa a mudar também as suas prioridades do que você como dono tem que fazer, né? Então, quando você começa a mudar essas prioridades, você começa a entender que você precisa ter uma equipe forte, né? E você passa porque assim, às vezes a gente trabalha muito, né? A gente se doa muito, mas a gente está negligenciando um monte de coisas que deveriam estar na nossa alçada. Então a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, né? E está ali acompanhando, monitorando, desenvolvendo, porque às vezes você vê que a pessoa ela não entende daquilo ali, mas ela tem uma sede de aprender para desenvolver, então também você tem que estar ali monitorando. É o famoso não delargar, né? É você passar a função, mas você está sempre ali. E isso você só consegue mudando seu modelo mental. Por quê? Quem tem o modelo mental fixo, ele vai falar assim, eu não vou passar essa atribuição, eu sempre fiz, sempre foi Exatamente. eu que fiz. Ela vai chegar aqui, não vai fazer nada. Falta de confiança, né? Isso. Quando você muda o seu modelo mental, você fala, olha, pro bem da minha empresa, para mim atingir o percentual de lucro que eu quero, eu tenho que realmente ter uma pessoa. E aí você muda o seu modelo mental, você consegue ensinar a outra pessoa aquilo que você sabe. Aí você talvez, né, passa por um processo de recrutamento. Nós temos, né, já gravamos um episódio sobre recrutamento. Você passa a entender exatamente quais são os atributos, né, o que é necessário de liderança, né, para que você crie essa equipe forte e que você possa estar preocupado aí nos relacionamentos, nas novas parcerias, no controle financeiro, né, de pensar o seu negócio em expansão ou como que você pode ter outras fontes de renda, né? Então, você passa a viver exatamente aquilo que o gestor deveria estar vivendo e ser o seu papel de origem, né, vamos dizer assim, o seu papel primordial. Então, veja, pessoal, né, vamos voltar aqui no início dizendo, olha, se o dono muda, o negócio muda. O negócio muda. Sua empresa, se você fala assim, nossa, minha empresa está estagnada, começa a olhar primeiro para você, né? Primeira coisa que tem que fazer. Porque se você é o dono, você tem que falar assim, peraí, o que eu tenho que fazer? É aquele famoso assim, o que eu tenho... você fala uma frase sempre, Túlio, que é assim, o que eu preciso fazer hoje para ter o resultado de amanhã, algo assim, né? Que você usa a frase. Sim. É basicamente isso. Tá alguma coisa errada? O que eu preciso fazer hoje para ter o resultado amanhã? Eu, como dono. Sim. Nossa, eu preciso de alguém no financeiro porque eu já não estou dando conta. Então, eu vou arrumar um assistente para me auxiliar. Pagamento de contas, enfim, algo que eu possa deixar e não vai me tomar tempo porque eu vou começar a pensar na expansão do meu negócio. Eu preciso aumentar a produção, mas eu preciso estar ali. Então, eu não consigo ficar no financeiro. Então, também, isso vai muito do modelo mental. Exatamente, né? De como que a gente vai... pensar esse negócio em 5, em 10, em 15 anos, né? E ele não pode ser um negócio que está centralizado apenas em uma pessoa, porque senão volta naquilo que a gente fala bastante, que o dono vira o gargalo da empresa. Isso. Aí o dono é o problema da empresa. O dono é o gargalo, ele limita, né? Ele limita, não passa daquilo porque ele mesmo não deixa. Então, se ele... às vezes tira uma férias e vai viajar. Nossa, o negócio dos amor... Talvez quando ele volta o negócio está melhor e ele fala como, né? Aí ou senão choque. Ou senão tá todo mundo perdido. Exemplo, se você tira férias e todo mundo começa a te ligar quando você tá de férias, alguma coisa tá errada.
Ou seja, eles não conseguem entregar o que eu preciso sem mim lá. Imagina você ficar doente. É uma dependência total, né? Se ficar doente, acabou, né? Não é um bom indicador. Não é um bom indicador. Isso também, Túlio, o modelo mental também é muito atribuído, e a gente tem que se atentar a isso na sucessão. A gente também gravou um episódio sobre isso. Isso também interfere na parte da sucessão. A gente tem que pensar. Como que vai ser daqui 20 anos. Colar no Agroagenda, né? Porque tem muita coisa bacana, Carla. Primeiro, assim, não são apenas os eventos presenciais, então as lives também, os eventos online, os grandes eventos tradicionais agropecuários, né, estão ali no Agroagenda também. E a formação do produtor e os negócios, né, muitos deles acontecem dentro dessas feiras, as melhores oportunidades. E assim, o segmento do agro já sabe, os produtores já sabem, as feiras já sabem que para poder ser visto e para poder fazer o relacionamento precisa estar no Agroagenda. Então a Agroagenda foi uma escolha, na verdade, do produtor rural, dos técnicos do segmento que se consolidou. Então, em vez de você ficar perdendo tempo aí, buscando em vários lugares, vai no Agroagenda, no Instagram ou no site, que você já encontra tudo ali pronto para você poder fazer, inclusive, o seu planejamento do ano, qual feira que você vai, aonde que você vai fazer negócios, aonde que você vai encontrar com os amigos e se divertir também. É tão profundo, né? Porque tudo são crenças, né? A crença que a gente tem sobre o dinheiro, às vezes você não está milionário, né? Porque você tem uma crença que o dinheiro é sujo. Daquela quantidade de dinheiro que você precisa, né? Então, se você extrapolar aquela quantidade de dinheiro, isso é ruim. Então, o que acontece? Você se auto-sabota para poder gastar aquele dinheiro e ficar com a quantidade apenas que você acredita que é necessário para sobreviver. É porque é aquilo que você teve, né? É aquilo que foi... Porque, assim, a crença, ela é aquela coisa que, primeiro, é instalada na sua mente e é repetida várias vezes. Várias vezes. É a mesma coisa quando você é criança, né? Não conversa com estranhos. Não conversa com estranhos. Sim. É perigoso. Aí você se torna uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar porque você não lembra, tá no inconsciente. É tão assim que você fala assim, Carla, mas como? É verdade, eu era uma menina muito retraída. Porque a minha mãe sempre falava pra mim assim, olha, minha filha, não converse com estranhos na rua. Sim. Não aceite nada de estranhos na rua. Então, eu me tornei, até os meus 22 anos, uma pessoa super tímida. Você que me vê conversando aqui, entra lá no meu Instagram, me vê conversando, me encontra e fala, menina, não para de conversar. Eu era uma menina muito retraída, porque era uma crença que eu tive. Pra me chegar num lugar e conversar com alguém, Sim. Nossa, eu saía correndo, se eu pudesse eu me escondia. Mas era uma crença. Aí, a partir do momento que eu vi que aquilo estava... É porque primeiro vem o autoconhecimento. Isso tá me afetando. Sim. Aí você começa a trabalhar a crença. Aí você começa a mudar o seu mindset. Porque antes eu tava no fixo. Não, eu não preciso conversar com ninguém. Eu não preciso de ninguém. A sua zona de conforto. Não, eu não preciso de ninguém, Túlio. Não preciso me conectar com ninguém. Eu tô aqui no meu cantinho, tá tudo certo. Eu sou ninguém mexe. autossuficiente. Isso, eu sou autossuficiente. A partir do momento que eu falei, não, peraí, eu não faço nada sozinha na minha vida. Então, eu comecei o meu processo de desenvolvimento, tirei essa crença limitante, porque ela me limitava, e comecei o meu processo de mindset evolutivo, do mindset de crescimento. Então, não é uma coisa que você faz da noite pro dia, tá? Você, primeiramente, tem que identificar a crença que você tem, por exemplo, a crença com dinheiro. Sim. Ela é muito mais forte. Então, vê aquilo que você acredita que sempre é daquela forma. Por exemplo, nossa, o valor X é o ideal, passou disso já não é bom. Por que será? E lembra que a gente falou aqui de desenvolver músculos, né, emocionais. Isso. E sempre que a gente vai desenvolver músculo, né, tem dor, né? A gente sente uma dor exatamente do crescimento. Então, é natural. A gente precisa, né, isso vai gerar dor, isso vai gerar medo, mas a gente precisa, novamente, acreditar no processo e entender que muitas vezes, né, o nosso cérebro ele está pronto para nos sabotar. Porque, naturalmente, evolutivamente, o nosso cérebro busca os caminhos mais fáceis, né? Então, não confie no seu cérebro. Por exemplo, você vai chegar em casa e se você tem todas as facilidades para poder abrir seu computador e assistir um Netflix, ou então você precisa terminar algo que você precisa, o seu cérebro ele vai te direcionar de todas as formas para o caminho mais fácil. Mais fácil, porque
Porque ele quer isso, né, Túlio? Ele quer deixar a gente tranquilo, ele quer evitar a dor. O cérebro, ele é bem isso. Você falou esses dias sobre gatilho, né? Falou, se você faz dieta e você chega em casa, já deita no sofá e liga a TV, automaticamente você não vai levantar do sofá e fazer o jantar. Você vai pedir um iFood, você vai pedir uma comida não saudável. Você já apertou todos os botões que seu cérebro está programado, estão programados para você tomar aquela ação, né, de uma forma totalmente inconsciente, mais forte que você. E aí entra uma coisa que as pessoas falam muito em força de vontade, né? E, na verdade, a força de vontade é o pior recurso que você pode ter, porque se você for atender às suas vontades, né? A gente estava perdido, Quando a gente atende às nossas vontades e fosse a dar vazão a todas as vontades que a gente tinha, a gente ia viajar direto, a gente ia comer só coisa ruim, a gente ia só dormir. Então, essa palavra, ela muitas vezes é mal interpretada. Você precisa ter... de força de vontade. Você não precisa de força de vontade. O que você precisa, né, é de alguma consciência, né, de um método confiável que te possibilite... É a famosa disciplina. E a disciplina, ela vem, primeiramente, com o seu mindset de crescimento bem instalado, tendo essa noção, porque quando você faz uma coisa diversas vezes, primeiro se torna um hábito e depois se torna uma disciplina. Sim. Por isso que, às vezes, você sempre acorda no mesmo horário. Mesmo se você estiver viajando, você acorda no mesmo horário. Porque você entendeu que acordar de manhã e fazer seu exercício físico vem das energias. Exatamente. Você vai cuidar do corpo, você vai cuidar da mente também, porque influencia. Então, você já tem a noção que você está cuidando das suas energias. Então, você faz aquilo sempre. Aí vem o hábito. E depois vem a disciplina. Cadê a força de vontade? Ela não está ali. É a disciplina que está ali. Porque todo dia é a disciplina que vai te fazer levantar. Porque se fosse a força de vontade, você continuaria dormindo. E a soma disso tudo cria o seu destino, né? Então, o seu destino é a soma exatamente de todas essas rotinas que você faz... e que se transformam em hábitos, né, que se transformam exatamente no seu destino, no seu legado, no que você deixa. Se você não tem isso muito desenhado, você vai para onde que dá. Sabe aquela coisa que é a famosa, deixa a vida me levar. Tá do jeito que tá, você não tem controle. E a gente fala isso que é o seguinte, como você é o espelho, né, o pilar da sua empresa, a sua rotina pessoal influencia. Vamos supor, você dorme tarde. Sim. Acorda tarde, chega na empresa tarde. Sim. O que você acha que pode dar certo nesse negócio? Não tem como, né? Pessoal, eu acho que a gente conseguiu aqui fazer uma boa linha de raciocínio, Carla. Espero que o pessoal tenha gostado. E, assim, uma mensagem final que eu gostaria de deixar é que com essa mudança, com essa autoconsciência, com essa autorresponsabilidade, com essa autodisciplina, nós podemos construir vidas muito mais épicas. A gente pode reagir, né, aos nossos desafios de uma forma muito mais inteligente. A gente pode ter resultados mais rápidos, mais consistentes, né, a partir do momento que a gente tem exatamente o domínio, né, sobre as nossas ações, sobre o nosso caminho e a gente começa a viver isso na sua plenitude. Então, acho que essa é a minha mensagem final que eu gostaria de deixar para o pessoal. Eu fico muito feliz por você que ficou até aqui, né, nesse momento. Eu quero deixar uma mensagem o seguinte. Se você deseja uma empresa, uma organização de sucesso, o sucesso começa por você e não pelo outro. Porque ele vai responder ao que você tem para a vida, o que você tem a contribuir para aquela organização. Então, se você quer ter uma empresa de sucesso, comece por você. Por isso que o nosso podcast chama Meu Sucesso Agro. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, né, com o nosso podcast. E a gente está disponível, obviamente, para trocar muitas informações com você. Então, deixa aqui sua dúvida. Fala pra gente o que você faz para desenvolver, o que você faz para aumentar as suas energias. Dá dicas também. A gente adora receber feedback, né? A gente adora livros. A gente falou sobre leitura, deixa aqui também, chama a gente aí no direct e vamos aí construir uma comunidade agro forte e que se desenvolve sempre, né, Túlio? É isso aí, Carla. Valeu, gente. Muito obrigado por estar até aqui. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.